Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais uma aula aqui do nosso curso e sejam bem-vindos a um novo módulo aqui do seu curso, né? Vamos falar agora sobre o módulo de fundos de investimentos. A sua primeira aula, vamos falar um pouquinho sobre a introdução. Essa aula não vai ser tão demorada assim, né? Mas é uma introdução sobre fundos de investimentos para a gente ir aquecendo os motores, para seguirmos, até porque esse módulo é um dos módulos mais importantes da sua prova, né? Um dos módulos que tem mais questões na prova de vocês. Então, muita atenção, anotem, por favor. Bota a apostila do lado, vai anotando, mapa mental, tira as dúvidas com a gente, tá? Não deixa de prestar bastante atenção nesse módulo que é tão relevante para a sua prova, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre fundos de investimentos, pessoal. Os fundos de investimentos, eles são fiscalizados por quem? Pela CVM, né? Comissão de Valores Imobiliários. Isso a gente viu lá no primeiro módulo, né? Quando falamos lá de Sistema Financeiro Nacional. Então, a CVM, ela regula, né, os fundos de investimentos através das suas normativas, lá através de suas resoluções, dos seus anexos. Então, de tempos em tempos, ela faz uma atualização, né, nessas suas resoluções, né? Porque com o tempo as coisas vão mudando, o mundo vai mudando, né? O mercado financeiro vai mudando, né? Novos ativos vão sendo criados, né? Novas tecnologias vão surgindo, então é necessário que exista uma atualização também para o mercado de capitais, né, para o mercado financeiro em geral. Então, pessoal, a última resolução, a última atualização foi há 10 anos atrás, lá em 2014, onde os fundos de investimentos passaram a ser regulados pela Instrução CVM 555, pela Resolução CVM 555. Então, tudo sobre fundos de investimentos era na Resolução CVM 555 que a gente via. Só que para se adequar às mudanças, a CVM ela foi criando novas normativas e acabou ficando muito complexo, né? Antigamente, hoje, por exemplo, pessoal, hoje o Brasil está entre as 10 maiores indústrias de fundos de investimentos do mundo, né? Se não me engano, é a 11ª, né? Hoje nós já temos mais de 9 trilhões de reais, nós temos mais de 900 gestoras, né? Quase mais de 1.000 gestoras, né? Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, que já existem no mercado, na indústria de investimentos aqui no Brasil. Né? Então, há 10 anos atrás, nós não tínhamos a tecnologia, né? Não se falava em criptoativos há 10 anos atrás, por exemplo. Né? Fundos ASG, né? Preocupações com as questões ambientais, sociais, de governança, não se falava muito no passado. Então, a CVM precisou se adaptar. E, para isso, ela criou a normativa 175, a Resolução CVM 175. Hoje, tudo sobre fundos de investimentos vai estar ali, Resolução CVM 175. É onde vão estar todas as informações que você precisa para a prova de vocês, tá? E claro, a gente pegou tudo, compilou, baseado no edital da sua prova, e estamos trazendo aqui para vocês, tá bom? O que é um fundo de investimentos? Finalmente, né? O que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento, de acordo com a Resolução CVM 175, é uma comunhão de recursos constituído sob a forma de condomínio, ou seja, tem CNPJ próprio, de natureza especial, destinado a aplicações em ativos financeiros, bens e direitos, de acordo com a regra específica aplicada à categoria do fundo. Lucas, não entendi nada. Calma, vamos para aquele exemplo, né, para ficar fácil para vocês. O que acontece, pessoal? Vamos supor que você tem R$1.000. Né? Você quer pegar seus R$1.000 e você quer investir, né? Você quer comprar ações ou você quer comprar títulos de renda fixa, debêntures, uma LCI, uma LCA, não sei. Você quer investir seus R$1.000. Quando você abre conta numa corretora, né, para você começar a investir, você vai ter lá no seu home broker, né, lá dentro do seu aplicativo, você vai ver várias opções de investimentos. Só que com R$1.000, pessoal, a gente não consegue acessar tantos ativos diferentes, tantos produtos financeiros diferentes. Existem aplicações financeiras que você precisa de pelo menos R$5.000 ou você precisa de pelo menos R$50.000. E com R$1.000, você não consegue comprar várias ações, você não consegue diversificar o seu portfólio, né? Você não consegue comprar vários títulos de renda fixa, você fica muito limitado. Então é por isso que se criou essa possibilidade dos fundos de investimentos. Os fundos de investimentos, eles são uma comunhão de recursos, ou seja, vários investidores se reúnem com um objetivo em comum para investir no mercado financeiro. Só que eles não fazem isso sozinhos. Eles pegam esses recursos, né? Vamos supor que cada um aqui tem R$1.000, né? Vamos supor que tem 1.000 investidores aqui, eles se unem com um objetivo em comum, juntam os seus recursos, né? Juntam o seu dinheiro, colocam num saco de dinheiro, né? Entre aspas,
e entrega para um administrador fazer a gestão profissional, né? A gestão desses recursos para eles. Né? A prestação desse serviço tem um custo. Claro, você vai ter que pagar uma taxa para esse administrador, né, fazer a gestão desses recursos. E aí, esse administrador, junto com o gestor, né, a gente vai falar sobre as figuras que existem dentro de um fundo de investimentos, né, as figurinhas, os personagens de um fundo de investimentos. Né, nós temos os prestadores de serviços essenciais, o administrador, o gestor, né, o custodiante, auditor independente. Deixa isso para depois, nós vamos falar. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que vários investidores se unem com um objetivo em comum, pegam seus recursos e entregam a um administrador, que geralmente é uma instituição financeira. E essa instituição financeira, né, esse administrador do fundo de investimentos, que pode também ser uma corretora de investimentos, vai até o mercado acessar, né, os ativos que existem disponíveis. Por que eles fazem isso? Porque agora eles não têm mais R$1.000. Esse patrimônio agora tem R$1 bilhão. Com R$1 bilhão, você pode acessar novos produtos que eram restritos, né? Produtos que eram restritos para investidores qualificados. Né? Agora sim você pode fazer uma diversificação boa do seu portfólio. Você pode comprar ações, fazer operações com derivativos, debêntures, comprar CDB, LCI, LCA, títulos públicos federais. Você consegue criar uma carteira onde você vai ter uma relação de risco-retorno até melhor e ter uma rentabilidade melhor, até porque quem está fazendo isso é um gestor profissional. Às vezes você não tem muito conhecimento de mercado, não tem muito tempo para acompanhar o mercado, né? Às vezes você é um médico, trabalha o dia inteiro, é um advogado, é um dentista, é um engenheiro e não tem muito tempo para acompanhar o mercado. Então, os fundos de investimentos são uma ótima opção para quem tem essa necessidade, né, e quem não disponibiliza de tantos recursos financeiros assim. Até quem tem recurso financeiro, muitos fundos de investimento são interessantes. E cada fundo de investimento, né, nós vamos ver bastante coisa lá para frente, tá? Mas cada fundo de investimento, ele tem um regulamento próprio, né? Ele tem um regulamento onde ele tem os seus objetivos em comum. Cada fundo de investimentos tem uma característica própria. Existem fundos que vão pegar esse R$1 bilhão e vão investir, em sua grande maioria, em ativos de renda fixa, né? São os fundos da classe de renda fixa. Existem fundos que vão aplicar seus recursos, na maior parte, em ações, em cotas de outros fundos. Né? Existem os fundos multimercados, os fundos cambiais, existem os fundos de índices, ETFs, fundos imobiliários. Então, existem diversos fundos no mercado. E nós vamos ver todos esses daqui para frente. Então, o que vocês têm que entender? Que esses recursos são passados para o administrador e esse administrador faz a gestão de recursos de terceiros. Né? O administrador do fundo faz a gestão dos recursos desses investidores. Esses ativos que o administrador, né, que o gestor vai lá no mercado comprar, fica registrado em nome do fundo. Né? Agora, quem passa a ser dono desses ativos é o fundo. Então, o que o investidor tem agora é um pedaço desse fundo. Ele tem o que a gente chama de cota, né, que é uma fração desse patrimônio líquido do fundo, né? Desses recursos, desse bolo de dinheiro que foi juntado inicialmente. Então, por isso que quem é o investidor de um fundo de investimento, ele é chamado de cotista, porque ele tem cotas desse fundo. E outra coisa muito importante também, que até costuma cair em prova, é que um fundo de investimento ele é considerado um veículo de investimento. Por que ele é considerado um veículo de investimento? Porque, pensa num carro. Um carro, ele tem a função de pegar uma pessoa, um passageiro, e levar em algum outro lugar, certo? E um veículo de investimento, ele tem a mesma função. Ele vai pegar os recursos financeiros, que no caso o carro seria o administrador. Ele vai pegar os recursos financeiros dos cotistas, dos investidores, e levar até o mercado. Então, por isso que um fundo de investimento ele é considerado um veículo, né? Uma prestação de serviço que é feito para os investidores. Outra coisa importante, né? As vantagens, né? que eu acabei falando já. Nas vantagens dos fundos de investimento, só repassando aqui. Você vai ter uma gestão profissional, né? Você vai ter uma pessoa que estudou anos, que só faz isso da vida, que vai no mercado escolher os ativos para você, né, baseado sempre no regulamento, né, na política de investimento daquele fundo. Vamos falar também mais para frente. Nós temos uma melhor relação risco e retorno, nós temos uma maior diversificação. Você vai ter acesso a ativos que com R$1.000 você não conseguia, mas agora com
um patrimônio de R$1 bilhão, o administrador, ele tem acesso a determinados recursos, o que vai dar até uma maior rentabilidade para vocês. Né? E você vai ter também, né, a gente vai falar sobre a gestão de liquidez de um fundo de investimentos, né? Mas você tem também uma gestão de riscos, né? Você tem uma gestão de liquidez também, uma melhor liquidez também quando você aplica em cotas de fundos de investimentos, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso, né? A gente sabe que cada fundo de investimento ele tem um CNPJ próprio, tá? Então é por isso que ele é constituído sob a forma de condomínio. Eu até coloquei aqui como exemplo, né? Por que eu coloquei essa imagem? Porque quando você, né? Até para passar aqui uma comparação para vocês entenderem melhor. Quando você tem uma casinha, né? Com R$300 mil, na verdade, um exemplo, né? Você tem R$300 mil. Você vai comprar uma casa. Você consegue comprar talvez uma casa de 2 quartos, né? Dependendo de onde for, né? Hoje em dia você consegue comprar. Só que, será que você vai ter acesso à piscina, à área de lazer, a campo, a quadra de futebol, quadra de tênis, né? Espaço gourmet, sauna? Talvez com R$300 mil você não consegue hoje em dia ter acesso a todas essas facilidades, né? Só que, se você compra o seu apartamento com R$300 mil em um condomínio, onde várias pessoas também estão comprando, estão vivendo, elas pagam uma taxa de administração, né, para aquele condomínio, para ter acesso, todo mundo ter acesso a uma piscina, ter acesso a uma quadra de tênis, ter acesso ao espaço gourmet, né? Então, os fundos de investimentos funcionam mais ou menos assim, né? Como se fosse um condomínio. Todos se unem com um objetivo em comum, pagam uma taxa para ter acesso a facilidades que com um dinheiro que essa pessoa tinha, né, ela não teria essa possibilidade, tá bom? Então, pessoal, última coisa que eu preciso falar com vocês, né? Aqui eu coloquei aqui, ó, Fundo de Investimento Financeiro, FIF. O que é um FIF, né? O que é um Fundo de Investimento Financeiro? Nós aprendemos o que é um fundo de investimento. Veja aqui, uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio, de natureza especial, destinada à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos. Nós vamos ver lá para frente, principalmente se você for um aluno CPA 20 ou CEA, que existem fundos de investimentos que não compram somente ativos financeiros, como debêntures, ações, CDBs, LCI, títulos públicos, né? Eles podem comprar também imóveis, que é o caso até dos fundos imobiliários, eles podem comprar bens físicos, né? Então, esses fundos de investimentos financeiros é um nome dado para aqueles fundos que compram apenas ativos financeiros, né? E não compram bens e direitos, né? Eles não compram, por exemplo, um fundo de investimento imobiliário não é considerado um FIF. Agora, um fundo de investimento em renda fixa, que nós vamos ver lá para frente, é considerado um FIF. Né, um fundo de investimento financeiro, porque ele compra ativos financeiros, tá? Então, só para fazer essa introdução, para mostrar para vocês essa diferença, porque isso vai fazer diferença lá na frente, quando nós formos fazer a tipificação das cotas, né, das classes dos fundos de investimentos, tá bom? No mais é isso, pessoal, introdução feita, vejo vocês na nossa próxima aula.